aí ele pega, briga com o pai, sai e vai embora pro palácio, com a roupa do corpo, vai embora pro palácio. O pai dele pega, xinga, você não sabe o que você está fazendo e você a partir de hoje não é mais meu filho. Saia daqui, não volte mais. E aí ele vai embora. Chegando lá no palacete dele, tava lá o agenciador esperando ele, já com uma mulher que vai tomar conta da casa, que vai cuidar dos empregados. E aí ele fala, por onde que eu começo? Porque, gente, a casa é tão grande, que ele não sabia nem como ficar dentro da casa. Uma piscina enorme. E aí ele vai, se instala, a mulher, a gerente da casa, vira pra ele e fala assim, olha, senhor Sabre, vou amanhã mandar comprar roupas, já tem algumas coisas dentro do guarda-roupa, do seu closet, tudo novo, mas se você preferir alguma coisa do seu gosto, eu vou buscar pra você. Ele vira pro cara e fala assim, a partir de hoje, eu não vou na casa de ninguém. As pessoas marcam os horários e vêm até aqui. E aí, assim, ele começa a atender, fazer os atendimentos. Aí, quem casa? A menina que ele ama lá. Vai e casa com o Zebedeu. E quem faz o casamento? O pai dele. Um casamento simples, uma cerimônia simples, só mesmo ali pra assinar a papelada. Só que aí vai ter a noite de núpcias, né? E aí ele tá dentro daquele casarão, sozinho. Ele começa a pensar, aí ele vai fazer uma magia. Aí, gente, é super impactante, assim, ele pega 2 pedras pretas, assim, sabe? Acende umas velas, uns incensos, uns negócios, começa a fazer uns negócios assim, recita uns negócios lá em árabe, quebra uma pedra assim no chão. Ele dá vários golpes com a pedra no chão, em cima de uma outra pedra. Nisso, vai aparecendo os lances, né, da moça na noite de núpcias. O cara vai pegar ela pra tirar a roupa dela, ela empurra o marido, fala, não toque em mim, tenho nojo de você. Aí ele quebra a outra pedra. Quando ele quebra a outra pedra, aí o noivo pega, puxa o cinturão, bate nela e joga ela, ela bate nele, mas se comem na porrada, ele vai quebrando a pedra e recitando os negócios. E foi uma cena super impactante, assim, sabe? Dava até um pouco de medo. No dia seguinte, a moça tava, né, a irmã dela chega, escuta lá a briga toda, entra pra separar os dois, aí no dia seguinte os dois não podem nem olhar um na cara do outro. Aí a irmã dela, a mais velha, que era desse mundo de fazer feitiço pros outros, fazer simpatia pros outros, ela vira pro cara, pro Zebedeu e fala assim, estranho isso, né? Vocês brigarem, você encostar a mão nela, você bater nela. É quando ele vira pra ela e fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, parecia que eu não tinha controle sobre as minhas ações. Eu jamais bateria na sua irmã. Tudo que eu tenho, todo o dinheiro que eu tenho, você sabe que minha família é pobre. Eu fiz todo esse dinheiro para um dia chegar a poder pagar o dote da sua irmã. Então, se eu hoje sou um cara rico, bem sucedido, ele não fala que começou a vender droga para fazer dinheiro, né? Mas enfim. Então, eu jamais bateria na sua irmã porque eu sou apaixonado por ela, mas eu não sei o que aconteceu. Aí ela fica meio assim com a pulga atrás da orelha e vai falar com a irmã dela. A irmã dela fala, eu tô com ódio dele, eu tô com nojo dele, mas eu não sei o que aconteceu em mim que eu não queria deixar ele me tocar. Aí a irmã dela vira e fala, você não acha muito estranho porque no mesma noite que você casa, você vai ter sua noite de núpcias com seu marido, acontece um babado desse, enquanto isso o senhor Madar tá lá na mansão dele, tem dedo dele, ele deve ter feito algum feitiço pra você, porque aí ele já tava com fama de bruxo mesmo, de feiticeiro. Aí ela falou, eu não sei, mas eu não tô querendo olhar pra cara do meu marido, ele vai ter que esperar. Nessa parte já não importa pra gente, porque eles vão lá se reconciliando aos poucos, mas um casamento assim super mal casado, ele tá infeliz, ela tá infeliz, todo mundo infeliz dentro da novela. E aí o Madar vai fazendo seus atendimentos, as pessoas vão vindo, ele vai ficando cada vez mais famoso, cada vez mais rico, cada vez tendo mais poder. Vão passando-se os dias e aí o irmão mais velho dele vai lá, vai tentar chamar ele pra voltar pra casa, né? Só que quando o irmão dele chega lá, fala, olha, eu vim aqui pra te chamar pra casa, mas agora olhando onde você tá morando, eu quero ficar aqui com você. Aí o Madar, né, o Sabre, olha pra cara dele e fala assim, você vai trabalhar comigo, meu irmão. Você vai ganhar muito dinheiro ao meu lado, você vai ser meu empresário, você vai fazer os horários pra mim, você vai pegar o dinheiro, você vai ganhar muito bem. O irmão aceita, né, obviamente, topa. Só que o irmão mais novo, que odiava o Sabre, não foi falar com ele, nem quis saber. Passam-se os dias, a mãe dele vai lá falar com ele, a mãe dele fala, meu filho, que eu vim aqui pra chamar você pra casa, mas vendo as condições que você tá morando, eu acho que você não vai querer. E ele super frio com a mãe dele, ele fala, não, eu não vou voltar, eu tô bem, eu tô trabalhando, tô fazendo meu dinheiro, mas eu gostaria muito que vocês viessem morar comigo, aqui tem muito espaço pra todo mundo, e a senhora vai poder viver melhor. Aí
Aí ela fala, não, meu lugar é lá na minha casinha, onde eu posso pagar, onde seu pai me botou, é lá que eu fico com meu marido. Nisso o pai dele, depois de uns dias, vem, aí o pai dele vem, chora, fala, meu filho, não faça isso, olha onde os gênios colocou você, isso daqui tudo tem um preço, e o preço sempre são pedaços da sua alma. Toda vida que você trabalha num negócio desse, é tirado de você um pedaço da sua alma, meu filho, escuta seu velho pai. Aí ele vira pro pai dele de novo, ele dá a carteirada no pai dele, fala, você que me botou nisso, você que me levou lá atrás para fazer isso, porque claro, né, você jamais faria isso, botaria a vida de um dos seus filhos de sangue em risco. Você botou a minha vida em risco porque eu não sou seu filho de sangue, eu sou um filho que você achou na rua, então para você eu não tenho o mesmo valor. Aí o pai dele começa a chorar e fala, você não entende nada, meu filho, eu amo você igual eu amo seus irmãos. Mas tudo bem, se é assim que você prefere pensar. Aí ele virou pro pai dele e falou assim, olha pai, eu falei pra mãe, se o senhor quiser, vocês vêm morar comigo, vocês vão ter todo o conforto, vocês não vão mais precisar se preocupar com nada, e eu quero fazer as pazes, mas desde que vocês venham morar na minha casa. Aí o pai dele vira pra ele e fala, não meu filho, eu não faço parte disso, eu fico muito triste que você tá fazendo isso com você, mas infelizmente é a sua escolha. E o pai dele vai embora. Só que quando o pai dele vai embora, o pai dele tá muito debilitado, tá muito triste. O pai dele passa a não comer, não beber, o pai dele definha. Até que o pai dele falece e ele não consegue se despedir do pai dele. Quando ele chega, porque o pai dele tem um mal súbito e falece, simplesmente ele vai dormir e aí ele não acorda. A mãe, né, fica desesperada, os irmãos, e aí ele fica sabendo que o pai faleceu na hora que já estão levando ele para fazer o velório. E aí ele vai para segurar o caixão do pai dele, para levar o caixão junto com os irmãos, e a mãe dele barra ele e fala, você não chega perto do meu marido, você não faça isso porque foi você que acabou com ele, você botou seu pai no caixão, vai embora, pegue o seu carro importado e vai embora. Aí ele fica desesperado olhando o caixão do pai e aí ele vai embora. Quando ele vai embora, ele fica desnorteado, fica chateado pra caramba. O irmão mais velho volta pra casa, porque trabalhava com ele, e vem, ei, como é que você tá? Nosso pai faleceu, tá mal, né? Chorando ali no luto. Ele fala assim, olha, eu não quero saber porque sua mãe me proibiu de me despedir do meu pai e você não fez nada. Aí ele falou, a mãe? Aí, gente, olha o que aconteceu. A mãe dele não fez isso, foi uma ilusão que ele teve dos gênios. E aí a mãe dele tava lá na frente do velório, bem longe dele, mas o que ele teve foi uma ilusão. Foi só dentro da mente dele que aconteceu aquilo. Daí ele continua atendendo, ele não fala mais com ninguém, ele perdeu a família, porque até então ele não sabe que aquilo foi uma miragem. Ele sabe porque o irmão dele contou, falou que é impossível a mãe dele ter dito aquilo. Ele não acredita no irmão, então ele se fecha. Então ele tá sem a família, ele não vai mais na casa da mãe dele. Enfia a cara no trabalho, fazendo muito dinheiro, criando muito poder e ainda com o arqui-inimigo dele, que é o vidente antigão lá que foi posto de canto. Nisso, enquanto vão acontecendo todos esses episódios que eu contei pra você, muitas coisas pequenas vão acontecendo. Uma nota no jornal que sai contra ele, uma coisa que a denuncia ele, não sei do que, o pessoal vai investigar, não der em nada. Até que esse sheik lá, o vidente antigo, pega, bota em tudo quanto é canto um vídeo de uma mulher chorando, falando que ela é bailarina e que ela é mãe do Mader. Gente, quando saiu isso, eu até dei risada, porque imagina, botaram ele como filho da bailarina. Pra quem não sabe do que eu tô falando, tem no último vídeo significado, é um significado horrível igual FDP. Aí ele ficou pé da vida, eu, filho de bailarina, como assim? Eu sou um sheik, eu sou uma pessoa importante, porque aí ele já tá com o ego aqui, ó. Eu sou uma pessoa de Deus. Aí ele vai e fica pé da vida e começa a investigar. E aí quem tá trabalhando com ele? Aquele jornalista lá do começo da novela, que foi quem trouxe ele para esse mundo. Ele pega esse jornalista e chama ele e fala assim, escuta, eu quero que você descubra de onde saiu essa mulher. Aí começa aquela investigação. Aí ele chama aquele cara que ele ficou na casa, que é o noivo da prima dele, que também tá trabalhando com ele, que tem um monte de gente já trabalhando com ele, né? Aí ele bota todo mundo para investigar. Nisso, o cara lá, noivo da prima dele, tenta dar o cabo da vida dele. E aí ele fica surpreso, aí ele revela quem ele é. Ele fala, você lembra daquele menino
que estava lá do lado de fora quando aquele episódio aconteceu, que você estava. Ele conta lá a situação, lá do começo da novela, quando estava todo mundo naquela casa, onde todo mundo começou o negócio do ouro. Aí ele lembra de um menino lá do lado de fora. Ele falou, eu lembro de um menino do lado de fora, mas eu nunca falei com você. Meu pai não deixava eu conversar com você. Ele não deixava porque seu pai e o meu pai, eles trabalhavam juntos. Isso ele chorando. Eu vim até aqui, eu cheguei até esse momento da minha vida trabalhando com você. Eu me relacionei com a sua prima para eu dar cabo da sua vida. Ele tinha tomado a arma do cara, ele entrega a arma na mão do cara e fala, pode atirar. Aí ele bota a arma na cabeça assim, ele fala assim, atira, pode, tudo bem. Se você acha que eu fui culpado, faça. Aí o cara não tem coragem de fazer isso. Ele também entendia, porque ele era lá no fundo ele era uma pessoa boa. O Mader, né, o Sabre, ele era uma pessoa boa. Então ele chora junto com o cara, ele fala, eu sinto muito, mas ali não foi culpa de ninguém. Aquele lugar estava cheio de maus espíritos. E o erro foi deles, dos três que me levaram. Eu era uma criança. Eu não sei o que aconteceu lá dentro. Eu só sei que eu vi o seu pai com a mão no pescoço do meu pai. E aí eu empurrei o seu pai e aconteceu o que aconteceu. Eu fui para um orfanato, e aí foi uma história lá, um dramalhão. Mas aí eles fazem as pazes ali, aí volta de novo o assunto da bailarina, né? Ele fala, olha, você continua, você tá comigo ou não tá comigo? Aí ele fala, tô com você, claro, né? Porque tinha muito dinheiro envolvido. Eles vão caçar essa mulher. Nisso ele fala com o agenciador, volta esse jornalista a trabalhar com o agenciador, e aí esse jornalista começa a investigar esse agenciador, porque todo mundo é um possível suspeito ali para ter arrumado esse vídeo dessa bailarina. E aí eles começam a procurar, vão numa caça a essa mulher até que eles conseguem pegar essa mulher desesperada de medo, porque ela chega dentro da casa dele. Aí ele fala, quanto te deram para você falar essa mentira? Aí ela olha pra cara dele e fala assim, você é meu filho. Aí ele fala, não, eu não sou seu filho, eu sei que você não é minha mãe. Aí ela olha pra cara dele assim, ela fala, me deram 7.000 pounds. Ai gente, isso é nada, 7.000 pounds. Aí ele, 7.000, eu vou te dar 50.000 agora para você gravar um vídeo agora falando, desmentir tudo isso. Aí ela faz isso, ela grava um vídeo desmentindo, pega os 50.000, ela vai embora, e aí eles trazem esse sheik, o veião lá, o vidente veião. Quando ele chega lá, aí eles gravam esse sheik lá numa situação de dinheiro, uma coisa, eles armam uma cilada pro cara, e aí fala, olha, se você não fizer o vídeo agora, que você mentiu sobre a minha pessoa, eu vou mostrar esse vídeo aqui para as pessoas. Aí o vídeo lá dele fazendo uma transação com dinheiro, um negócio super corrupto. Aí o velho vai lá, bem desesperado, fala, mas se eu fizer isso eu vou acabar com a minha carreira, eu não vou mais ter credibilidade. Ele falou, problema seu. Ou você não vai ter credibilidade por ter mentido a meu respeito, e as pessoas com o passar do tempo elas esquecem, ou você não vai ter credibilidade por corrupção. O sheik não tinha a opção, né? Foi lá e fez o vídeo chorando, falando, me desculpa, foi o diabo que me atentou, eu me senti enciumado, e aí eu fiz isso com o Sheikh Saber, mas o Sheikh Saber, ele é uma pessoa do bem, ele não é filho de bailarina, ele é uma pessoa honrada. Aí o que aconteceu? Tudo bem, desfez isso, porque isso era ruim para os negócios, né? Esse vídeo tá lá, as pessoas não iam acreditar nele pelo fato dele ser filho da bailarina. E aí começou, ele sendo humilhado, mesmo ele estando no poder, muitas pessoas xingavam ele de filho do caminho, filho de estrada, ah, você não sabe quem é sua mãe. Morreu o assunto aqui, aí o jornalista vira para ele e fala assim, Madar, você precisa ir atrás dessa história, porque essa história, você tem que fechar ela de uma vez, essa história não acabou. Aí ele falou, não, acabou, a gente pegou a mulher, a mentirosa que estava falando isso, ele falou, não, eu pesquisei para você, aí ele entrega um dossiê na mão dele, ele fala, olha, você, quando você foi entregue na mesquita, foi uma bailarina que estava passando na região, uma razeia, para você entender o que é razeia, no nosso mundo de dança, a razeia, ela é o primeiro modelo de bailarina de dança do ventre. Só que a razeia, ela era bailarina tipo andarilha. Então eles eram tipo mambabe, eles andavam numa carroça lá, ou num carro, sei lá, depende da época, e eles iam passando de cidade em cidade, mas na zona rural. E essas mulheres, elas ganhavam dinheiro do jeito que davam. Algumas liam a borra do café, outras dormiam com os caras, faziam programa, então era o que viesse, era dançando, era cantando, muito mal aceita. Aí começa a falar, olha, estão te chamando, essa história do vídeo o pessoal acreditou, mas no paralelo as pessoas estão te chamando de filho da bailarina, o sheik filho de estrada. Aí ele fica pé da vida, ele fala, então tá, você tem alguma pista? E como ele era jornalista investigativo, ele fez todo o
o trajeto ali, que ela teve caso com 3 caras. Quem eram os 3 caras? Os 3 santinhos lá de trás, os 3 sheiks. O pai adotivo dele, o pai da menina que ele amava e o cara que foi o arrasta pra cima. Lembra? Os 3 amigos? Os 3 ficaram com ela. Aí ele foi caçando, pegou o endereço dela e falou, vai atrás dela, deu pro jornalista, falou, vê se esse endereço tá certo. Aí o jornalista foi lá, fez o bate e volta, falou, esse endereço tá certo. Você falou com ela? Não, não falei com ela. O que você quer que eu faça? Aí ele vira pro cara e fala assim, joga fora esse endereço, eu não quero saber. Só que quando o cara joga fora, ele pega o endereço e aí ele vai, sem falar pra ninguém, ele vai atrás dela. Uma comunidade super carente, ele entra num quartinho super sujo, super pobrinho, e aí ele vê uma senhora bem debilitada, sentada numa cadeira de rodas. Quando ele entra, ela toma um susto, aí ela fala, meu filho. Aí ele olha pra ela e fala assim, sua velha mentirosa, eu não sou seu filho. Você é a bailarina? Ela tinha um codinome que acho que era Lulu, Lili, alguma coisa assim. Você que é a Lili? Aí ela fala assim, eu sou a Lili, eu que sou a bailarina. Ele é você que anda espalhando esses boatos, que ela tira do peito dela um saquinho enrolado com os pedacinhos de cabelo dele. Era do mesmo tecido da mantinha que ele foi enrolado dentro da mesquita. Aí você entende tudo. Aí ele senta, quando ele vê ela chorando. Aí ele fala, o que você quer? Você quer dinheiro? Eu vou te dar dinheiro. Aí ela olhou pra cara dele e falou assim, escuta, eu sei do seu paradeiro, eu sei que você é uma Dar desde que você começou. Todos esses anos eu sei. E como eu sei também que você não tem mais ninguém. Você acha que se eu quisesse dinheiro, eu tava aqui nesse buraco que eu fui enterrada? Olha aqui, se eu quisesse dinheiro, ela pega uma receita médica, fala, olha aqui, um monte de remédio que eu preciso, tô morrendo de dor. Eu não quero dinheiro de ninguém, não. Eu vivo sozinha, é assim que Deus escreveu pra mim, é assim que eu vou ficar. Aí ele começa a ficar nervoso, ele fala, você tá mentindo, você é uma mentirosa, você é uma bailarina de estrada e você quer sujar o meu nome, falando que eu sou seu filho. Ela fala, você é meu filho, pergunta pro seu pai como que você foi deixado naquela mesquita. Aí ele barra assim, aí ele para e olha para ela porque ele viu que ela pelo menos sabia como ele foi deixado. E só quem sabia eram os homens ali, o pessoal da região dele. Porque nessas regiões, esse tipo de comunidade, eles são super unidos e todo mundo sabe da vida de todo mundo. E na época foi uma coisa que causou estranheza porque ninguém tinha escutado o boato de nenhuma mulher que estivesse grávida ali na região. E aí ele para, ela fala, senta que eu vou te contar a história. Aí ele senta, nervoso, e ouve o que ela tem para dizer. Aí ela fala que ela estava com o grupo dela lá de artistas e eles estavam fazendo a região daquela cidade. E ele já tinha pesquisado tudo isso, que realmente tinha tido um grupo de artistas que tinham ido lá, que tinha sim uma bailarina que tinha tido caso com o pai da menina lá, que ele amava, que ele ama, né? Mas ele até ficou aquela situação lá, que foi no meio termo, que não vai fazer muita diferença aqui na história, mas eles ficaram com medo de ser irmãos. Ela ficou desesperada, nunca tinham se tocado nem nada, mas se eles fossem irmãos, eles nunca teriam uma segunda chance na vida, né? E aí ela conta, ela falou, sim, eu fui. Dos 3 amigos, eu não fiquei com os 3, eu tive caso, fui apaixonada pelo seu pai. E aí eu engravidei. E quando eu engravidei, eu fui fazer as minhas coisas, trabalhava, até que a barriga começou a aparecer, eu tive que ficar em casa, aí eu me aquietei, tive o neném e fui procurar seu pai. Seu pai me deu 100 pounds egípcios, na época 100 pounds era tipo 1000 pounds hoje em dia, ele deu pra ela sumir e não aparecer mais. Aí ela falou não, que ela queria ver o filho dela. E ele falou que não, que se ela viesse, ela ia ser escorraçada e que ela ia ver o outro lado dele que ela não ia querer ver. E aí mandou ela embora e falou pra ela nunca mais voltar, fez ela jurar que ela nunca mais voltaria. E ela, a vida inteira, ela ficou acompanhando a vida dele, mas muito de longe, justamente para não estragar o nome dele, né, para não ninguém saber que ele era filho de bailarina, ela viu que ele estava feliz, que ele estava com a família, mas ela continuou acompanhando ele de longe, sem ninguém saber que ela estava por perto, sem ninguém saber quem ela era. Então ela sabia muita coisa da vida dele. E ele não acredita nessa história. Aí ela fala, vira pro seu pai e fala e pergunta para ele. Eu vou te contar exatamente como aconteceu. Naquela noite que ela falou que ela estava grávida e tudo, ele mandou ela embora. Ela ficou, teve o neném. Quando ela teve o neném, ela voltou. Quando ela procurou o pai dele, o Sheikh Hassan, ele levou ela pro meio do mato, lá longe de todo mundo, e falou, o que é essa criança? Ela falou, é fruto do nosso amor. Ele falou, pelo amor de Deus, você tá maluca, você é bailarina, não tenho como casar com você. Ela falou, como não? Casa comigo, a gente se ama. Ele falou, não amo você, foi uma noite, foi um erro. Foi o diabo que me atentou. Eu só fiz isso com você porque o diabo me atentou. Ai, gente, que horror. Aí ela pega e fica chorando e não sei o que, com o neném no colo. Ela falou, eu não tenho como criar essa criança. Você pega esses 100 pounds e some da minha vida.
Aí ela falou, mas como que eu vou sumir da sua vida e eu vou botar a criança onde? Aí ele entra rapidinho, assim, descalço, sem fazer barulho, coloca a criança e vai embora, some. Então ele já sabia, aí mostra os flashes dele olhando. Quando ela bota a criança, ele faz assim, ela vai embora, e é quando a criança começa a fazer uns ruídos, e aí ele faz Allahu Akbar, o neném apareceu aqui dentro da mesquita. Aqui explica como que o Madar brotou dentro da mesquita. Era a mãe dele que largou ele lá. Quando ele escuta essa história, ele falou, meu pai me vendeu por 100 pounds. E ele é meu pai biológico. E ele fez eu crescer no meio dos meus irmãos, sendo humilhado por todo mundo, acreditando que eu era adotado. A vida inteira todo mundo me chamou de filho de ninguém, de filho abandonado. O pai da mulher que eu amo virou pra mim e falou isso, jogou isso na minha cara várias vezes. Aí ela olhou pra ele e falou assim, isso foi o melhor que o seu pai pôde fazer por você. Dê o perdão pro seu pai e não o julgue, porque o seu pai fez o melhor que ele poderia fazer. E meu filho, acredite, seria bem pior se as pessoas soubessem quem realmente é sua mãe. Aí ele fica desnorteado, ele chega lá, ele se afunda nos negócios lá dele, ele começa a fazer um monte de atendimento, aí é de tudo. Até umas coisas ele filtrava, ele começa a não filtrar nada, ele faz de tudo, começa a fazer todo tipo de trabalho. Aí ele se afunda mais ainda nos negócios dele, aí ele chora, não sei o que, ele fica arrependido de tudo que ele fez, começa a ter um monte de flashback na cabeça dele, aí ele decide que ele não vai mais fazer parte daquilo. Ele de repente ele fala, não, eu quero me refugiar em Deus e eu não vou mais fazer parte disso. Aí o que ele faz? Aí ele vai tentar desfazer tudo que ele fez. Primeiro, aquele cliente que era o mais ferrado dele, que foi quem comprou o palacete, deu tudo aquele dinheiro para ele, foi o primeiro cliente dele, aquele que vendia armas. Ele entrega o cara pro governo. Aí aparece a cena, a polícia do governo chegando, a polícia federal egípcia pegando o cara e levando o cara em cana e apreendendo os bens do cara. Ele pega o cara, lá o agenciador, faz uma emboscada e pega o ouro dele, faz uma emboscada lá de um jeito, fala para ele levar o ouro e não sei o que lá, o cara pega o ouro e leva para ele, faz uma emboscada de um jeito que não tem jeito, o cara leva o ouro inteiro dentro das malas, o Madar chega cheio de segurança. Ele fala, como você conseguiu, o cara era um cara inteligente, né? Ele falou, como você conseguiu descobrir? Ele falou, eu sabia desde o começo, ninguém sabia onde o ouro estava, ninguém tinha os recursos para pegar esse ouro, a não ser você. Aí ele falou, nossa, e como você conseguiu fazer eu trazê-los até aqui? Aí ele falou assim, pois é, eu aprendi com você. Aí ele pegou o ouro, fez doação, ele devolve todo o negócio e ele volta para casa da mãe dele. Ele chega pedindo perdão para a mãe dele, aí passa as cenas, né? Ele vai pedir perdão para a mãe dele, pede perdão, porque vários dias se passaram até ele organizar toda a vida dele. O coisa de orégano, quem que denuncia também vai preso, lá o vendedor de orégano. A Rehab, ela descobre que ele vende babadinhos, né? E aí ela liga para a polícia, faz uma ligação anônima, denuncia onde está os negócios, a polícia vem e pega ele. E aí o que ele faz? O Madar, o Sabr, ele vai até a mãe dele, bailarina, ele ajoelha nos pés da mãe dele, beija os pés da mãe dele. Gente, isso aqui também é um costume que eu acho que eu nunca falei para vocês. Os filhos aqui, quando eles erram muito forte com a mãe, os filhos que são bons filhos, que é a maioria, eles beijam o pé da mãe para pedir perdão, viu? Meu bofe eu já vi uma vez que ele discutiu com a mãe dele, beijou o pé dela pedindo perdão. Aí ele pede perdão, beija os pés dela, leva ela para casa dele, conversa com a mãe adotiva dele, não conta exatamente que ela é a bailarina, a mãe dele, nananã, que o pai dele era realmente pai biológico, ele não suja a imagem do pai dele, porque quando ele teve a discussão foi só entre ele e o pai, então ele não fala para ninguém. E já estava os boatos no vilarejo que ele era filho do outro cara, mas depois esse boato cai por terra e fala que não, que o pai dele era um desconhecido e a mãe dele era uma desconhecida, e fica por isso mesmo. O escritor da novela decidiu que não precisava, não tinha muita importância dar muita atenção para isso. Aí acaba a novela com eles todos sentados na casa pobrinha lá dele, ele feliz com a mãezinha dele biológica, a mãezinha adotiva, os dois irmãos. Bom, aí finalmente ele bota a família inteira lá junta, tá todo mundo bem. Nisso ele corre lá na mansão que ainda está aberta, pega todos os livros de magia, leva para o deserto, bota dentro de um negócio de ferro e queima. Quando ele começa a queimar, começa a estourar um monte de coisa assim, sabe, estranha, aquelas coisas de efeito especial, e aí aparece uns vultos pretos, até que aparece um negócio que dá um berro e some assim no ar, e aí acaba aqui essa primeira parte. E aí entra na segunda parte da novela, na segunda história,
ele já está ali vivendo como um sheik, tá ali orando com as pessoas, vivendo a vidinha antiga dele, ele não volta a dar aula na escola, tenta até, mas aí ele não é bem aceito, as pessoas ficam com preconceito, porque ele fazia magia e ele era famoso e era rico, aí fica uma história ali estranha com ele, as pessoas ficam meio assim. Aí ele pega dos terrenos do pai dele e a mãe dele fala, vamos lá cultivar. E aí ele cultiva e dali vai todo mundo viver bem. Nisso, o irmão dele mais velho casou com a irmã mais velha da menina que ele amava, que estava casada lá com o vendedor de orégano. Ele sempre foi apaixonado por ela. E aí ele casa com ela casa com ele, tá tudo bem, vivendo a vidinha deles ali. Ele já tá com dinheiro, porque ele fez dinheiro quando ele estava com o Madar, né, com o irmão dele lá trabalhando de magia. E ela tem aquela venda lá grande do pai dela, os bens do pai dela, a irmã dela dividiu tudo e deu para ela os negócios. O Madar está vivendo a vida dele quando ele começa a ter visões. Ele começa a ter visões de uma mulher estranha, toda de preto, perseguindo ele. E essa mulher, ela tá sempre com um castiçal invertido no pescoço, de ouro. E aí ele sonha, ele tem essas visões e tudo bem, ele ignora. Até que um dia chega uma família de camponeses na casa dele, pedindo pelo amor de Deus que ele ajude, porque tem uma casa que eles têm, e essa casa é a casa da família, né? A casa, eu já falei várias vezes aqui no canal, que aqui no Egito tem muito desse costume de todo mundo morar na mesma casa ou no mesmo prédio. E esses, como são camponeses ali, o pessoal da zona rural, eles pegam uma casa gigante, quando tem dinheiro, e botam todo mundo dentro. Só que essa casa estava atentada, estava assombrada com coisas lá dentro. E aí o velho da casa, o patriarca da família, fala que eram gênios. E pede para o Madar ir lá para exorcizar os negócios. E aí ele fala, olha, eu por enquanto não estou fazendo exorcismo, eu estou me resguardando porque eu tive uma fase que eu entrei nisso com muito de cabeça, eu me prejudiquei minha família e eu tive muitas perdas. E aí o velhinho chorando fala, pelo amor de Deus, eu te dou o que você quiser. Ele fala, não, eu não vou fazer por dinheiro, eu vou fazer para ajudar o senhor. E aí ele vai até lá. Quando ele chega na casa, ele dá de cara com um monte de coisa acontecendo, a casa toda fria, com ar frio dentro da casa, a casa está bem sombria, bem abandonada, porque a família já fazia tempo que não entrava, e aí ele vê essa mulher segurando na mão de uma criança, e essa mulher olha para ele e começa a dar risada, e mostra na parede assim, faz com a mão assim, e aparece um castelo de 7 pontas assim na parede, e essa mulher começa a atormentar ele, e ele não entende, até que no desenvolver da história, ela vira falando com ele, ela fala, você tem que trabalhar para nós. Como assim? Você quebrou o contrato? Aí ele fala, eu nunca fiz contrato com ninguém. Ela fala, fez sim. A partir do momento que você invocou todos nós através do livro mágico, você invocou, você disse palavras de serventia a nós, você acabou fazendo um contrato conosco e agora você quebrou o contrato e ninguém que faz contrato com a gente sai assim ileso na hora que quer. A gente decide se a pessoa sai ou não. E você acabou que você fez um arrasta para cima no meu irmão. Esses seres aí, os gênios, no caso aqui, ele estava desde lá do começo, eu falei para você, ele estava com os Kéfers, que são os seres que não acreditam em Deus, ou seja, quem é o Deus dele? É o Iblis, é o capiroto, entendeu? E aí ela fala que quando ele queimou o livro, ele queimou um dos caras, espírito lá de um dos caras, um dos gênios que ajudava ele a fazer os negócios lá. E aí ele lembrou que realmente, por que ele queimou o livro? Quando ele foi pegar o livro na intenção de queimar, apareceu um homem para ele, né? Um gênio na forma de um homem, e falou, você não vai fazer o que você está pensando em fazer. E aí ele exorcizou o cara, exorcizou e foi queimar o livro. Então aquele cara que ele viu, aquele gênio que era quem guiava ele, era o guia de frente dele, ele queimou o cara, ele destruiu o cara quando ele destruiu os livros, porque ele soltou uma magia em cima do cara para destruir, para exorcizar o cara, lá o gênio. E aí começa essa mulher a atentar, aí ela possui a mãe dele, não a mãe biológica, mas a mãe de criação, que era com quem ele tinha mais ligação. E a mulher fica muito doente, passando muito mal. E aí ele vai tendo missões até que ele tem que entrar num lugar para poder pegar uma água que é abençoada de dentro de uma caverna no meio do deserto, que essa água é uma água benta. E aí ele tem que vir até o terreno do pai dele, cavar um buraco num determinado lugar que era onde estava um portal,
que o pai dele tinha, quando o pai dele fez as conjurações, o pai dele não queimou, porque o pai dele sabia que não dava para queimar, que não dá para você quebrar o contrato com essas pessoas. Então o pai dele fez um tipo de magia para poder prender todos aqueles gênios, aquela família de Kéfers, dentro de um negócio ali, tipo uma lama, e ele enterrou, queimou essa lama, transformando ela numa pedra, e enterrou bem fundo dentro do terreno que o Sabre tinha adquirido do pai dele, que ele estava agora trabalhando com agricultura. E aí ele lembrou que tinha um pedaço muito grande do terreno que não nascia nada. Por mais que eles plantassem, cultivassem, cuidavam da terra, não nascia nada. E aí ele encontra um cara que já foi obsediado por essa gênio. Aí o cara fala pra ele, fala assim, olha, é um Shir também, né? Aí ele fala, olha, você tem lá no terreno do seu pai um lugar que não nasce nada, não é? Ele falou, é. Ele falou, você tem que ir lá, pegar água lá não sei da onde, do meio dos beduínos lá da caverna, essa água benta você tem que botar em cima. E eu vou te ajudar a você fazer isso. Aí vai, esse sheik lá que também já tinha sido sofrido com essa mulher, ele já estava bem velhinho, e vai com ele, com o Sabre, até esse lugar. E é quando eles pegam, jogam essa água dentro do negócio, começam a orar, e aí ela vem para tentar destruir, jogando fogo neles, fazendo um monte de coisa. Aí ela derruba o velhinho, quem estava com ele também ajudando, a Arihaba, a menina que eles já estavam voltando meio que ali nos terecuteco para poder tentar casar. Aí ela machuca, ela faz assim com a mão, ela fica com um aperto no coração, com dor. No final das contas, ele consegue destruir a mãe dele. Quando ele destrói tudo, a mãe dele é despossuída, porque ela estava possuída. E a mãe dele sai do hospital, porque ela estava com demência, com começo de demência, mas ela fica curada. A irmã mais velha dela, que tinha engravidado e teve um aborto espontâneo, só que os médicos, né, com a medicina, conseguiram fazer ela não ter mais sangramento, mas ela estava internada entre a vida e a morte, assim, super mal, e o neném perigando qualquer momento de fazer a raça para cima também. Tudo isso cai por terra quando ele joga essa água benta e faz as orações lá no buraco. Dali para frente, tudo dá certo, aí ele fica bem, ele acaba exorcizando todos esses bichos aí da vida dele, e aí ele casa com a Arihab e tem um filho com a Arihab. E aí vai entrar na terceira e na quarta temporada, que se você quiser, você deixa aqui nos comentários que eu conto. Gente, esse vídeo ficou enorme, eu sei, mas aqui essa história que eu achei muito interessante, e dizem que sim, que essas coisas acontecem, que isso está escrito em todos os livros abraânicos, dizem, né, aqui o pessoal diz isso, que está escrito nos livros abraânicos que isso acontece. Agora você me conta se isso acontece, se você acredita ou não, porque eu tenho medo, tá bom? Então, ó, um beijo bem no meio do seu coração, não esquece que eu te amo.